irmãos presentes no Centro Espírita Leon Denis, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, irmãos internautas, estamos dando início a mais uma reunião pública, neste dia de sábado, em que saudamos a todos com votos de muita paz, que toda a harmonia, que toda a vibração de equilíbrio, de bom ânimo, que os espíritos amigos de Jesus preparam, toda vez que duas ou mais pessoas estão reunidas em seu nome, possam alcançar a todos nós, sobre forma de atenção, sobre a forma de respeito, sobre forma de gratidão por vivermos e nos sentirmos amparados. Na noite de hoje, como todos os sábados, nós estudamos o Livro dos Espíritos. Hoje o estudo estará a cargo do nosso amigo Paulo Nagai, que trabalhará no Livro dos Espíritos, na parte 2ª, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, questões de 456 a 458. E no momento dos passes, a nossa amiga Luzia Ribamar falará sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 23, Estranha Moral, itens 4 a 6, abandonar seu pai, sua mãe e seus filhos. Para o preparo da nossa reunião, temos uma página de Emmanuel, do livro Roteiro, psicografado por Francisco Cândido Xavier e editado pela Federação Espírita Brasileira, cujo título é Afinidade. O homem permanece envolto em largo oceano de pensamentos, nutrindo-se de substância mental em grande proporção. Toda criatura absorve, sem perceber, a influência alheia nos recursos imponderáveis que lhe equilibram a existência. Em forma de impulsos e estímulos, a alma recolhe nos pensamentos que atrai as forças de sustentação que lhe garantem as tarefas no lugar em que se coloca. O homem poderá estender muito longe o raio de suas próprias realizações na ordem material do mundo, mas, sem a energia mental na base de suas manifestações, efetivamente nada conseguirá. Sem os raios vivos e diferenciados dessa força, os valores evolutivos dormiriam latentes em todas as direções. A mente, em qualquer plano, emite e recebe, dá e recolhe, renovando-se constantemente para o alto destino que lhe compete atingir. Estamos assimilando correntes mentais de maneira permanente. De modo imperceptível, ingerimos pensamentos a cada instante, projetando em torno de nossa individualidade as forças que acalentamos em nós mesmos. Por isso, quem não se habilite a conhecimentos mais altos, quem não exercite a vontade para sobrepor-se às circunstâncias de ordem inferior, padecerá invariavelmente a imposição do meio em que se localiza. Somos afetados pelas vibrações de paisagens, pessoas e coisas que cercam. Se nos confiamos às impressões alheias de enfermidade e amargura, apressadamente se nos altera o tônus mental, inclinando-nos à franca receptividade de moléstias indefiníveis. Se nos devotamos ao convívio com pessoas operosas e dinâmicas, encontramos valioso sustentáculo aos nossos propósitos de trabalho e realização. Princípios idênticos regem as nossas relações uns com os outros, encarnados e desencarnados. Conversações alimentam conversações. Pensamentos ampliam pensamentos. Demoramo-nos com quem se afina conosco. Falamos sempre, ou sempre agimos, pelo grupo de espíritos a que nos ligamos. Nossa inspiração está afiliada ao conjunto dos que sentem como nós,
tanto quanto a fonte está comandada pela nascente. Somos subsidiados por amigos desencarnados ou não, e auxiliados por benfeitores em qualquer plano da vida, de conformidade com a nossa condição mental. Daí o imperativo de nossa constante renovação para o bem infinito. Trabalhar incessantemente é dever. Servir é elevar-se. Aprender é conquistar novos horizontes. Amar é engrandecer-se. Trabalhando e servindo, aprendendo e amando, a nossa vida íntima se ilumina e se aperfeiçoa, entrando gradativamente em contato com os grandes gênios da imortalidade gloriosa. E assim, sobre essa página inspiradora, vamos unir as nossas mentes, nossos sentimentos, numa prece a Deus, Pai de todos nós. Jesus, mestre, amigo, irmão maior de nossas vidas. Estamos reunidos nesta noite e o nosso objetivo é buscar aquilo que nos falta para muitas vezes nos mantermos de pé com a dignidade necessária, com a alegria indispensável, com um bom ânimo renovado. E por isso, aqui estamos, vos buscando, para que através da abençoada doutrina espírita, possamos receber as palavras que esclarecem, que sustentam, que consolam. Assim, vos pedimos o amparo profundo para os nossos queridos Paulo e Luzia, no momento preciso ou precioso da tarefa que realizarão. E assim, que seja em vosso nome, Deus, Pai de todos nós, que seja em teu nome, amigo e mestre Jesus, em nome de Kardec, de Leon Denis e de toda a espiritualidade diretora da nossa casa, nós rogamos a permissão para darmos por iniciada a reunião de estudos e de passes da noite de hoje. Bem, amigos, como falamos, hoje estamos estudando o Livro dos Espíritos, segunda parte, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Questões 456 a 458. Questão 456. Os espíritos veem tudo o que fazemos? Respondem os mesmos espíritos. Podem vê-lo, já que estás constantemente rodeado por eles. Cada um, porém, só vê as coisas para as quais dirige a sua atenção, pois as que lhes são indiferentes, com estas não se ocupam. 457. Os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos? Frequentemente conhecem o que desejariais esconder de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos lhes podem ser dissimulados. Subpergunta A. Dessa forma, seria mais fácil esconder algo de uma pessoa viva do que fazê-lo a esta mesma pessoa depois de morta? Certamente. Quando vos julgais bem ocultos, tendes frequentemente uma multidão de espírito ao vosso lado que vos vê. Questão 458 e última. O que pensam de nós os espíritos que nos cercam e que nos observam? Depende. Os espíritos brincalhões riem dos pequenos aborrecimentos que nos causam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios deploram vossos defeitos e tentam ajudar-vos. Então agora vamos passar a palavra ao nosso querido amigo Paulo, que o Senhor Jesus o abençoe. Uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Mais uma noite de trabalhos, de estudos.
dessa nossa abençoada doutrina espírita. Bom, intervenção do mundo dos espíritos do mundo corporal, penetração dos espíritos no nosso pensamento. Primeiro, alguns conceitos básicos. A gente vai fazer um exercício de raciocínio mesmo, mas tranquilo. Vamos imaginar aqui, isso baseado em conceitos espíritas, estamos mergulhados no fluido cósmico universal, como os peixes estão mergulhados na água. Então agora nós somos peixes e estamos dentro de um aquário aqui cheio d'água. A água que está aqui, cobrindo a todos nós, é o meio de propagação dos nossos pensamentos. O que é isso, meio de propagação? Vamos lá. O som que vocês estão ouvindo da minha voz, vocês estão ouvindo porque quando eu falo, eu provoco uma perturbação no meio de propagação que é o ar. Moléculas de ar. Perturbação chega no ouvido de vocês, perturba as moléculas de ar, vai no tímpano, na campainha, isso aqui vai para o pensamento. Codificação. Então, é a fala, o som se propaga no ar. O pensamento se propaga no fluido cósmico universal, só que ela perturba as moléculas sutis do fluido cósmico universal, que é a matéria. O que acontece com isso? Da mesma maneira, quando a gente fala, tem como resultado o som. Quando a gente pensa, tem como resultado uma linguagem que seria a fala muda, sem som. Mas quando a gente está pensando e pensa, eu estou movimentando alguma coisa que André Luiz chama de matéria mental. Por que matéria mental? Porque é matéria. Ela, quando a gente pensa, e para ficar assim, bem voltado para o lado prático, eu quando estou pensando, eu sou uma emissora de rádio, e a gente pode falar até de televisão, porque tem formas, pensamentos também desenhadas, além do som. Então, estou emitindo. E cada um de nós todos somos, ao mesmo tempo, emissores e receptores. Então, a confusão, e aí a primeira frase de Emmanuel na página de abertura, que ele fala assim, ó, o homem permanece envolto em largo oceano de pensamentos, nutrindo-se de substância mental em grande proporção. É porque é exatamente onde nós estamos mergulhados. Se eu não me engano, em Mecanismo da Mediunidade, que é um livro de André Luiz, eu acho que na introdução, que eu acho que é de Emmanuel, eu não lembro se introdução ou prefácio, que ele fala, ó, nesse século já se descobriu que nós estamos envoltos de onda, o mundo é ondas, raios e ondas. Então isso é algo que é fato hoje. Nos domínios, um desses livros. O que acontece? Qual é a consequência ou as consequências disso? Primeiro, é que quando você chega à conclusão que pensamento é matéria, e hoje a gente sabe que a matéria é muito sutil pelas experiências científicas, o acelerador de partículas, o átomo já não é há muito tempo indivisível, as subpartículas compõem o átomo. Uma positiva, uma negativa, uma neutra, elas também são quebradas, e a ciência já sabe que tem uma partícula elementar que dá origem a esse negócio todo. Por revelação, nós dentro da doutrina espírita, tanto na Livros Espíritos, Gênesis, complementado por André Luiz, sem ir para muito outro lado. Estamos pegando o básico e um complemento básico do básico confiáveis. Quando ele fala que essa matéria ela tem o mesmo comportamento, quando eu falo em matéria densa que a gente vê, pega e convive, daquela matéria sutil, lá no início de fluido cósmico universal puro, André Luiz fala que tem a mesma estrutura, ou seja, é um núcleo positivo com partículas negativas girando em torno. Isso quer dizer que a matéria que eu vejo aqui, ela quebra, e um dia vai chegar aqui. Na primitiva, na que deu origem a tudo. Uma positiva, uma negativa, uma neutra. Então, se você for falar assim,
O átomo primitivo, ele é composto de um próton primitivo, um nêutron primitivo e um elétron primitivo. Seria a coisa mais simples que a gente tem. Se quiser enxergar assim, e não quiser sofrer, aceita, porque você está comparando com algo que existe. Não precisa botar nome complicado, é só entender isso. Só que a gente, às vezes, não aceita as coisas que são muito simples. A gente prefere nomes bonitos, pomposos, coisa que a gente não entende, aí a gente acredita. A coisa, quando fica muito fácil assim, a gente acha que não é assim. Mas Deus é sábio. Ele faz isso só para testar a humildade da gente. Mas se a gente vier falando que isso é física quântica, que isso aqui é uma pesquisa imensa, que 200 mil cientistas estão estudando isso no mundo todo, e que isso é tremenda novidade, todo mundo vai acreditar, mas não é novidade. Eu não lembro a questão e também não vim anotadinho para isso, porque isso aí menos interessa, mas até para procurar. Vai lá no Livros Espíritos, Kardec perguntando sobre as moléculas. Tem forma? Tem uma forma, mas vós não sois capazes de apreciá-las. É variável ou constante? Constante das moléculas primitivas, variável das secundárias. Pois o que pensais que é molécula, nada mais são do que aglomerações das moléculas primitivas. Pergunta: isso aí não é a mesma coisa que eu falei a respeito do átomo? Porque se serve para molécula, moléculas são compostas de átomos. Se serve para os átomos são compostos de prótons, elétrons e nêutrons. Se serve para os prótons, elétrons e nêutrons, serve para as partículas que o compõem também. Simples assim. Ah, mas isso pode não espelhar exatamente a realidade? Pode. Mas dá para entender bastante? Dá. Então, cada um escolha. Eu escolho pelo simples. Por que isso é importante? Porque isso é que é matéria mental. Quando se fala que pensamento é matéria, não é que pensamento é isso aqui, mas é essa matéria sutil. Por isso que influencia. Onda é movimento de partícula. Quais partículas? Essas. Então o que acontece? Nós somos seres pensantes. Temos pensamentos contínuos. O que quer dizer isso? Não paramos de pensar. Mesmo sem querer pensar, eu estou pensando. Então agora aqui, é como se tivesse... o pessoal hoje, em filmes, quando eles querem mostrar que o pessoal está trocando WhatsApp, mensagem, o que eles botam? Eles botam aqui do lado do cara, como se fosse aqueles desenhos em quadrinho. Imagina isso. Cada um de nós todos que estamos aqui, estou falando dos encarnados, mas dos desencarnados também, estão com aquela bolinha aí em cima. Pô, esse cara é chato. O atacante está falando, estou simples, não estou entendendo nada. Não, essa eu entendi. Aqui, todo mundo está com uma bolinha em cima, inclusive eu. Todo mundo. E pensando, o quê? Nós não sabemos. Nem eu que estou falando aqui, vocês sabem se realmente eu estou pensando isso. Porque eu posso estar falando assim, meu Deus do céu, ninguém vai entender nada disso. E posso estar rindo para vocês e falando isso. Então, não é o que a gente fala, é o que a gente está pensando e eu não posso parar de pensar. Vemos as consequências dessas coisas que, na doutrina espírita, isso não tem dúvida. Não tem dúvida. Ainda tem uma outra coisa que a gente pode ir adicionando. Quando eu estou pensando, essa bolinha que levanta ali, com uma ideia, ela se propaga e vai para o ar. Todo mundo, eu ia falar um negócio, todo mundo da minha geração já brincou de bolinha de sabão. O pessoal mais novo deve ter brincado também, que eles pegaram agora aquele negócio do mole assim, sabe, um monte de bolinha. A gente era no canudo de mamão mesmo, aquele troço de mamão. Pegava umazinha e era uma desgraça para sair uma bola. Se sopasse demais, estourava tudo. Hoje o cara molha assim, tem trocentas bolas, o cara faz assim e sai um monte de bola. Quando tu faz isso, ela vai. Tu solta o pensamento. Exatamente isso. Tu solta o pensamento. Se você não direciona para ninguém,
ele vai saindo aqui. Já que a gente está falando que estamos dentro d'água, peixe dentro d'água, que foi o que os espíritos usaram, é como se tivesse oxigênio lá, a bolinha subindo, é aquilo, está espalhando por ali tudo, está espalhando. A gente está pensando, está espalhando. Só que eu peguei e falei assim, ó, eu não estou pensando sem objetivo. Eu penso para você. Caraca, joguei para ele. Emiti o meu pensamento direto para ele. Vai pegar nele? Não sei. A emissora de rádio e televisão está fazendo isso agora. Nós estamos transmitindo pela Rádio Rio de Janeiro. Só que é o seguinte, alguém está escutando a Rádio Rio de Janeiro aqui? Agora? Não, nem. Se tiver aí na moita, nem pode, porque não pode usar celular aqui dentro. Mas olha só, mas eles estão emitindo a onda. Por que a gente não está escutando? Porque não estamos nem com o rádio ligado. E se tivesse com o rádio ligado, teria que estar sintonizado em 1400, que é o comprimento de onda da transmissão deles. Então ele vai pegar o meu pensamento se ele estiver na mesma faixa que eu estou emitindo. Se não tiver, eu posso estar jogando praga para tudo quanto é lado em cima dele. Se ele não entrar na minha sintonia, não pega. Traduzindo isso no Evangelho pode um homem secundado por um espírito mau fazer mal a outra pessoa? Resposta, não. Deus não permitiria. Não é que Deus chega, igual lá o escudo do Capitão América, quando pensou para cá, não. Tem um negócio chamado lei natural, que é exatamente, e no caso até uma lei material, não tem a mesma sintonia, não entra aqui. Acabou. Agora, odiou e está odiando. Juntou a fome com vontade de comer, sintonia, acabou. Aí fica os dois. Você é feia, você é bobo, você é mais feio, você é mais bobo. Aí vai aumentando. Aí eu, que estou desencarnado, entro aqui e potencializo. Você não é feia, não, você é monstra. Você não é bobo, não, você é muito bobão mesmo. Eu vou só brincando aqui. E os caras aqui que estão trocando esse pensamento, nem percebem. E eu brincando. Se for um espírito bom, feia, não é feia não. É bonitinha. Vai lá. É bobo? Não, não é bobo não, é só inocente. E vai amaciando esse negócio. Então, olha só, um pensamento, ele conduz uma ideia, e é esse exemplo que nós estamos dando. Ou, puxo tudo quanto é santo aqui, bato tudo quanto é tambor, e aí vou jogar um fluido deletério para cima dele. Já é outra coisa. Não é a ideia. Eu estou qualificando o fluido pelo pensamento. Então, quando eu penso sentimento, olha só. Então, eu conduzo uma ideia que vai se espalhar. Estou propagando uma ideia. Ou posso pegar a influência desse pensamento, modificar fisicamente, mas aí a gente vai falar materialmente para ficar no fluido. Eu dou uma qualidade a ele e jogo. Ódio. Capítulo 14 de Gênesis. Os fluidos têm a qualidade do pensamento. Ele pode ser dulcificante, pode ser adstringente, calmante, irritante, torturante, todos os antes que você quiser, para cima do outro. E ele conclui assim, ou seja, a variedade dos fluidos é proporcional aos sentimentos que existem. Então, eu qualifico ou para o bem ou para o mal, ou para uma coisa boa ou para uma coisa ruim. Então, quando eu penso em ódio, eu estou dando uma qualidade deletéria a esse fluido, que está indo para cima do outro se eu direcionei. Se eu não direcionei, eu estou espalhando um fluido vicioso para tudo quanto é lado, como a gente, quando vai pegar, matar mosquito e jogar aquele aerosol. Micropartículas daquilo vão se espalhando. Quem respira vai sentir. Só que aqui é direcionado para um negócio chamado sintonia. Então, joguei, ele tem ódio no coração, pega.
não tem ódio no coração, nem entra. Só que eu, quando emiti, independente de chegar lá no destino que eu programei ou não, eu já despejei dentro de mim. Ou seja, quem tem esse tipo de pensamento, ele, independente de atingir o alvo ao qual ele teve o objetivo de enviar, ele já está sendo prejudicado. Em contrapartida, se eu penso bem, se eu penso amor, se eu tenho para ele um sentimento de gratidão, de agradecimento, ou simplesmente de compreensão, eu estou jogando um fluido qualificado como se fosse um medicamento. Como a gente fala que o fluido originado por um pensamento ruim, ele é deletério, é vicioso, um fluido que é qualificado por um pensamento bom, e a gente pode falar pensamentos próximos ao amor, pensamentos próximos do ódio. Então, quando eu estou também mandando pensamentos próximos do amor, eu estou mandando substância boa, medicamentosa, para o outro. Eu irradio aquilo ali. Eu posso não estar direcionando nem para ninguém. Da mesma maneira, se eu estiver pensando o bem, se eu agir o bem, eu estou espalhando, lembra lá do mata-mosquito? Fluidos bons para todo mundo. Isso interage. Eu posso estar também, da mesma maneira, jogando esse fluido bom e ninguém pegando. Por quê? Porque se a pessoa não estiver ligada ao bem, ela não recebe esse benefício. Não é só do nosso pensamento, do pensamento de qualquer um, espírito, encarnado ou desencarnado. Porque às vezes nós reclamamos que não estamos sendo atendidos. Cara, às vezes o espírito está ali, se descabelando, querendo ajudar, mandando pensamentos, querendo, olha só, as duas coisas, querendo incutir boas ideias em mim e fluidos salutares para mim. Cara, ele está emitindo em 1.400, eu estou em 220, que é a única que eu lembro, tá? Eu ainda sou da antiga, agora está até em FM, eu estou dando em AM. Mas, não adianta eu me esgalfinhar aqui e mandar isso, se a frequência aqui está em outra. Aí qual é o resultado disso? Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Cadê esse Deus que vocês falam? Estou sofrendo há não sei quanto tempo e ninguém me ampara. Cara, o cara está ali do lado, está querendo, só que eu não abro os ouvidos. Isso é mais ou menos, ouvidos de ouvir, os olhos de ver. Eu não estou aberto para aquilo ali, estou fechado, tanto em termos de pensamento, como em termos de recepção fluídica. Isso é terrível. Agora vamos lá. Livro dos Espíritos, que são poucas, curtas, diretas e tranquilas. Espírito desencarnado vê tudo que a gente faz? Vê. Então não adianta esperar o pessoal dormir, ficar vendo aquele filme que acaba tarde pra caramba, da meia-noite e pouco, tu vai lá na geladeira, pega o último gole de Coca-Cola, aquele pedaço de pizza que está jogado lá, requenta e come. Todo mundo dormindo, você vai lá na pontinha do pé. Tem testemunhas? Tem. Fala aqui, vem tudo, porque nós estamos rodeados deles. Rodeados deles. Só que eles veem só as coisas que eles dão atenção. Então pode ser que o cara não esteja ligado naquele pedacinho de pizza. Mas se a gente começar a falar muito assim, não, eu sou bonzinho, eu divido tudo com todo mundo, ficar de garganta, o cara pode falar assim, vamos ver se esse cara é isso mesmo. Gosta de dividir? Vamos ver. Aí tu vai lá, pega aquele último, não divide com ninguém, o espírito já. Ele fala, fica olhando lá e dirigindo a atenção. Abre um parêntese aí para um negócio que às vezes a gente confunde. Espírito superior, a gente fala assim, vê tudo
as frequências abaixo dele. Espírito inferior não vê frequência acima. Correto. Não tem como ver acima. Isso é material. É lei material. Agora o cara fala assim, espírito vê tudo que está abaixo dele? Pode ver. No sentido de possibilidade. Só que você imagina se esses espíritos superiores, por exemplo, não precisa ser muito superior não, vamos dizer, os espíritos que trabalham aqui na mediunidade com a gente. Estou falando não muito superior, no sentido não é espírito que não possa vir à Terra, que está em outro... Não, está aqui, tranquilo, convivendo com a gente, mas espírito superior, evoluído e tal. Se eles vissem tudo que está abaixo deles, teve aquele, qual foi o filme? Aquele filme que o garotinho via todo mundo morto. Somos... Um monte deles aí que quer ser sentido, e o outro também, quem somos nós, vê tudo. Tu imagina se um espírito visse todos os espíritos inferiores abaixo dele. Estava roubado. Não teria sossego. Se aquela médium no Ghost, ela já ficou pedindo, pelo amor de Deus, para que os caras calar a boca, que os caras estavam lá 10 elefantes, 200, e a mulher ficava... E ela não tinha essa mediunidade toda, não, no filme. O lance é que ela era mutreteira, depois ficou médium mesmo, dançou. Mas você vê, tu vê aquele ambiente todo, não pode ser assim. Então, por isso que esse detalhe aqui, ó, aos quais ele dirige a atenção. Então, mas como é que pode ser isso? É simples. Pensa todos nós, final de ano, dia 24, 5 horas da tarde. Comprar aquele presente que a gente sempre esquece. E não é que a gente dê presente para todo mundo, não. Geralmente esqueceu da mulher, do marido, da mãe, do pai ou do filho. Tu vai no shopping doido. Passa 200 mil pessoas do teu lado. Tu pode contar que no dia seguinte ou até uma semana depois, pô, tá ficando besta, ele passou por mim e nem viu, nem falou. Às vezes ele não faz isso mesmo, não fala mesmo não, mas a maioria das vezes é por que é isso? Porque você está ali com um objetivo, está focado naquilo. Tu sabe que tem pessoas passando, mas tu não para olhar quem é. É exatamente isso. Então não é algo assim que o espírito está passando e ele vai ver todo mundo que está aqui. Não, ele sabe que tem alguma coisa. Se ele quiser perceber realmente, ele para, concentra e vai visualizando. É como se aquilo fosse aparecendo para ele. Sintonia. Então não é uma sintonia automática. O cara pode escanear e parar onde ele quiser. Mesma coisa a leitura do pensamento no outro. Eu tinha uma amiga que ela não passava pela... Ela falava, Paulo, eu tenho medo de passar pelo seu altivo. Por que, fulana? Eu tenho a sensação que ele está vendo até o fundo da minha alma. Mas não é assim. As pessoas têm ideia que o médium, quando é vidente, tu passou, ele está vendo tudo. Coitado se ele visse tudo. É só pensar nisso. Tu imagina o médium se ele visse tudo assim automaticamente. Então, só um parêntese para isso aqui. Quando ele fala assim, ele pode conhecer os mais secretos dos teus pensamentos, a resposta é deprimente. Até aqueles que você gostaria de esconder de você mesmo. Ou seja, aquele pensamento mais... que dá mais vergonha na gente, o espírito percebe. Porque geralmente é um pensamento inferior e o espírito ali ele vai perceber. Ou seja, nós estamos descobertos nisso aí. Ou seja, tudo que a gente faz tem testemunhas. Qual a consequência disso? Não é por fofoca do plano espiritual, não é que eles vão ficar mandando WhatsApp para tudo com os espíritos encarnados. E aí, o Paulo lá, cada pensamento que aquele cara tem, ele ficava fazendo palestra, mas tem uns pensamentos tudo doido. Não é isso, não. É que o espírito, quando percebe isso, ele está vendo o que nós somos. Se você é ruim e admite que é ruim, não tem novidade nenhuma. Mas não seja ruim e queira mostrar que é bom. Isso é um negócio chamado hipocrisia. Que é diferente de eu ser ruim e estou querendo melhorar. É treinamento. Agora, fingir conscientemente que é uma coisa que não é, para enganar o outro, aí caiu do cavalo. Porque o espírito percebe isso.
O que choca mais os espíritos não é a nossa inferioridade. É um inferior querendo se mostrar superior. Querendo se mostrar superior. Não estou falando querendo ser superior. Querer ser superior, todos os espíritos querem. Mesmo esses inferiores, que a gente às vezes até recebe aqui nas sessões de atendimento a desencarnados, eles só não querem ser melhor quando não acreditam que podem. Porque tem espíritos que magnetizam eles, dominam e fazem eles acreditarem que eles são o último do último dos últimos e não têm direito ao bem, foram criados para o mal. Magnetizam, dominam, e aí usam tanto o magnetismo material mesmo, como técnica, como indução pela ideia. Menos-valia, alimenta menos-valia no espírito, e ele não se sente digno do bem. Interessante isso. Ele fica, é uma covardia isso, sensacional. Porque é um domínio pela menos-valia. Coisa diferente do que a gente vê na nossa sociedade? Não, né? Até nós, como os pais, às vezes fazemos isso com nossos filhos sem saber, sem pensar que estão fazendo. Você não serve para nada. Pô, só faz coisa errada. O que eu estou alimentando nesse espírito? Descrença nele próprio. Não dou estímulo nenhum, que é diferente de corrigir. De observar a tendência e corrigir. Agora, ficar só pisando, cuidado que um dia eles podem acreditar. Que não são nada. E aí, para corrigir depois, vai dar muito trabalho. Então, vamos ter cuidado com isso também. Mas você vê, esses, quando numa conversa eles descobrem que tem a possibilidade, caramba, é uma luz na vida, muda a vida deles. A escolha deles passa a ser o bem. Porque eles só não escolhiam antes porque achavam que não tinham direito de. Olha só. Isso é a pior das coisas. Isso é mais uma aplicação do conhecereis a verdade e ela vos libertará. Porque a partir do momento que ele entende que a lei de Deus fomos criados simples e ignorantes, todos vão ter oportunidade de progredir e vamos ser perfeitos, isso é uma determinação. A diferença é quando que nós vamos chegar lá, que aí vai depender do esforço de cada um, mas o objetivo final está lá. E é para todo mundo. É para todo mundo. Não pode duvidar disso. Então, esses espíritos também querem. E é lícito. Então, isso é uma coisa. O querer melhorar. E outra coisa é querer enganar todo mundo. Jogar para a torcida. Porque é isso que os espíritos falam. Isso é a nossa identidade espiritual. Como eu não paro de pensar, eu estou sempre emanando o que eu penso, que é diferente, geralmente, do que eu falo. Então, pode falar uma coisa, mas está emanando outra. Os espíritos desencarnados, mais ainda, mas encarnados também, recebem o impacto. De quê? Do que tu fala? Não. Do que eu sinto. Então, pode ser legal quando a palavra está de acordo com o pensamento, porque a emanação fluídica concorda com a fala. Quando não está, o cara opta pelo que ele está sentindo, que é o real. Não tem verniz social, então é identidade no plano espiritual. Espírito encarnado também percebe, quanto mais sensibilidade o espírito encarnado tiver, mais ele... Uma noticiazinha ruim daquela brincadeirinha do pedaço de pizza. Nós, apesar de espíritas, de estudarmos, a gente esquece que quando a gente dorme, a gente desdobra. Então, quando for meia-noite e pouco, pegar o pedacinho de pizza com o último gole de Coca-Cola, o restante da casa que está dormindo pode também ser testemunha do nosso egoísmo. Ainda vai pegar a gente pensando assim, haha, ninguém está vendo. Aí, de manhã, te servem café sem açúcar, te servem pão dormido e tu não sabe por quê. Te olha torto no dia seguinte, tu não sabe por quê. Agora já fica sabendo. Então, as testemunhas são
Várias. Que quando a gente dorme, a gente começa a saber desse negócio todo também. Porque você vê a atividade do outro. Então, meu amigo, desdobrado, nós todos estamos sem fantasia. Não estamos com o script do papel que nós estamos representando na nossa encarnação. E aí que a onça bebe água. Então isso é um negócio para a gente saber e entender como os relacionamentos funcionam. Porque isso impacta nos relacionamentos. Não é só no encarnadinho, estamos aqui em vigília. A gente sabe que tem coisas que vão acontecer durante o sono e que a gente acha que está tudo certinho e as pessoas estão vendo os nossos movimentos. Uns vendo os movimentos dos outros. Por isso que tem pessoas que a gente quase não vê e que a gente se dá bem. E tem pessoas que a gente vê sempre e não se dá tão bem assim. Por quê? Pode ter uma convivência alheia à convivência de vigília. Ah, mas necessariamente é isso? Não. Por quê? É a mesma coisa. Simpatia, antipatia que os espíritos sentem um pelos outros, tem sempre origem numa vida passada? Não. Sempre? Não. Pode ter? Pode, mas nem sempre. Por quê? Espíritos que têm afinidade, que se sintonizam, se procuram. Aí vem, é o título da página de Emmanuel, afinidade. Afinidade é coisa que atrai. Só que a gente tem que entender que o que atrai? Sintonia perfeita, convergência de pensamentos. Pensamos iguais, temos coisas em comuns, temos afinidade que é baseada na sintonia. Mas nem toda sintonia, nem toda afinidade é sintonia. Porque pode ter coisas que nos fazem nós nos atrairmos uns para os outros, mas que não sejam pensamentos convergentes. Por exemplo, débitos em convivências passadas, ódio. Não são pensamentos convergentes, não nos damos bem, muito pelo contrário, nos damos mal. Mas cria-se uma dependência pelo relacionamento. E aí isso já vira mais uma atração magnética, porque independe de eu querer. É o campo que a gente forma. Então é a diferença entre o magnetismo, campo magnético, e onda eletromagnética. Isso é sintonia. Quando se fala em pensamento, é sintonia. Quando se fala nessa atração, é uma atração de dependência. Vamos lembrar mais um, para não dizer que a ideia do Paulo, botar lá, Livro dos Espíritos. Como é que ocorre quando os espíritos desenvolvem para nós o pensamento da atração para o útero materno? A atração é magnética. Então, às vezes, por isso que possibilita você atrair espíritos que não são sintonizados com a gente, sim o contrário, aqueles que nós temos débitos em comum. Ou eu com ele, ou ele comigo. Então, a atração é exatamente pelo débito que nós temos um com o outro. Fica ligado, é ligação kármica, é isso. Então, tanto que ele fala antipatia e simpatia. A atração já é por conta do cumprimento da lei. O objetivo é o quê? Se harmonizar. Então, é um tipo de atração diferente, mas está presente. Um exemplo que a gente dá é sempre assim, ó, quando você fala assim, nós nos amamos. Tem uma atração, uma sintonia? Tem. Mas o ódio é uma ligação perigosíssima. Por quê? Até pelo objetivo desse sentimento. O amor liberta. O ódio não. O ódio prende. Eu quero vingança. Eu não largo o osso. Estou ali, ó. Não precisa muito, não. A gente sai de casa e escuta uma notícia ruim, tu fica o dia todo pensando naquele negócio. Pô, esse desgraçado fez isso de novo? Tu fica o dia todo assim. Tu passa o dia todo pensando no seu marido, ou na sua mulher, ou nos seus filhos? Passa. E você os ama. Sabe por quê? Porque isso é um sentimento equilibrado. Agora, se fosse paixão, você ficaria pensando o dia todo.
Aí vamos voltar ao passado, alguns de nós, a maioria de nós, naquela época do namoro, que a gente falava que era amor e o negócio era paixão. O que é bom não pode dar problema, não dá dor de cabeça, não dá dor de barriga, não dá aflição. Se tivesse sintomas, ainda é paixão. Eu já sei que vai chegar alguém depois e vai assim, pô, você é frio, você não é romântico. Mas não é. O amor dá isso também, mas dá mais equilibrado. Às vezes o pessoal fica achando aquele lá de conto de fada. Não é, mas quando está naquela fase do primeiro, daquela adrenalina, é a paixão, é isso mesmo, uma fase, depois estabiliza, porque é algo mais consciente. Eu ia falar um negócio aqui, mas pode ser mal interpretado, vou tentar falar de outra maneira. É aquilo aqui, já está ganho aquilo ali. É como assim, aquilo ali já é. Tu não precisa correr atrás, no sentido do sentimento, a certeza. Quando a fase é de paixão, meu amigo, é uma desgraça. Discutir, o nego não dorme, o nego fica por causa da insegurança e por causa da falta de raciocínio do sentimento. Porque a paixão, vamos lembrar o que os espíritos falam para a gente, é aquele cavalo que você não doma. Ela é útil enquanto você domina ela. Mas quando ela passa a te dominar, é o contrário. É o exemplo que eles dão para aquilo. Paixão pela profissão, você vai, mas tu gosta daquilo. Acaba virando amor quando te estabiliza. Mas ele quer dizer aquele ímpeto. Mas ele fala assim, tudo bem, é um cavalo, aquele corcel bravo. Se você está no domínio, aquilo vai te impulsionar para o bem. Agora, se a paixão começa a te dominar, larga. É igual aquilo, olha para o dinheiro, quem manda em quem? O Altivo sempre falava assim, dinheiro não é problema, é solução. Agora, o que tu vai fazer com ele, o que tu deixa ele fazer contigo, aí é outro problema. Esse é o problema. Mas se você usar direitinho, o dinheiro é a solução. Então, você vê, temos os pensamentos que impulsionam a matéria. Eu vou afetar isso, tanto com ideias, quanto qualidade fluídica. Aí tem duas repercussões aí. Vamos falar da mais simples da convivência com a gente, que é o pensamento impulsionando o fluido. Se a gente sabe que tem pensamentos equilibrados e pensamentos desequilibrados, eu posso estar transmitindo saúde, coisa saudável e coisa ruim, doença. A causa da maioria das doenças, eu estou falando maioria porque tem algumas que são inerentes à vida material. Tipo, não estão preparados, mudança, intempérie, mudança de temperatura muito rápida, o corpo nosso pode não estar preparado para isso, e é uma doença ligada à vida material. Mas a grande maioria das doenças, cunho moral. Vamos lá. Então, se eu posso ser atingido por isso, vamos botar assim, quanto mais desequilibrado for o meu pensamento, a minha postura, aí a gente já está falando, pensamento, palavras e atos. Eu posso ser prejudicado pelo fluido ambiente. Não é nem obsessão, porque obsessão é algo pessoal. Mas olha só, eu estou desequilibrado, entro no ambiente, que esse ambiente aqui tem uma qualidade fluídica. Qual é a qualidade do fluido aqui? É o somatório do fluido que todos nós despejamos aqui no ambiente, e que o plano espiritual preparou. Por isso, mediunidade tem que ser exercida dentro da casa espírita, ambiente equilibrado. Mas se eu entro num lugar desequilibrado, se eu não estou equilibrado, eu vou atrair. Estou na mesma frequência. Agora, se eu estou equilibrado, vai bater em mim, mas não vai entrar. Mas está batendo em mim? Tá. Então, eu posso entrar em qualquer lugar? Depende do trabalho que você faça como médium. Vou dar um exemplo simples. Se eu sou médium de materialização, entrei no ambiente, aquilo vai me tocar? Vai. É como eu passar aqui, quando a gente anda, o pessoal anda janela aberta, ou o pessoal que anda de moto, se não tiver proteção nenhuma, não fica todo sujo, por causa do óleo. Matéria, impregna. Eu posso ter que tirar, mas eu tenho que tirar. Mas dependendo do efeito mediúnico, não do efeito, mas da atividade mediúnica que eu tenho, aquele fluido ter grudado ali já prejudica o trabalho.
Porque não é nem mente a mente, pegou, bateu. Agora, se for mente a mente, não tem jeito, porque eu absorvo, já é pior. Mas tem essa diferença. Aquilo ali que eu estou entrando é como se eu estou dentro d'água aqui, eu estou me banhando daquilo ali, é contato material. Então é afinidade no sentido até maior de sintonia. Então qualquer ambiente que eu entre, se o ambiente não estiver equilibrado, eu posso absorver. Então, na convivência social, em qualquer lugar que eu esteja, eu estou entrando em contato com o fluido ambiente. Como a gente costuma falar. Tu vai num lugar em que os pensamentos estão truncados. Lugar de ideias, embate de ideias. Pode ser religiosas, pode ser política, pode ser esportiva, pode ser tudo. Falta de compreensão, tolerância, tudo. Você vai estar se expondo àquilo ali, se você estiver vibrando na mesma faixa. Então, nessas consequências, que nós estamos falando, essa aí é da qualidade fluídica que está entrando, influenciando a minha saúde. Tem as ideias, que é o quê? Aquele negócio, no centro da cidade costuma acontecer muito isso. Tem alguém correndo, pega ladrão. Às vezes o cara nem é ladrão. Mas quando um fala, o outro fala, entra aquele negócio e está batendo no cara, não quer nem saber por quê. Ou então mata, esfola, faz isso tudo. Todo mundo vai lá. Isso é o quê? É a ideia que eu estou influenciando. Esse tipo de análise que o espírita tem que fazer é exatamente isso. Eu influencio e sou influenciado com a qualidade de fluido que eu estou jogando para o ambiente e estou captando, e influencio pelas ideias que eu transmito. Então, a responsabilidade nossa é muito grande. O encontro de amanhã, de Eurípides Barçanufo, vai estar trabalhando exatamente por isso. Vai estudar os sentidos das aflições para entender os problemas que a gente passa. Eu, com essas aflições, a minha compreensão, eu tenho que entender, faz parte da lei, tem a lei de causa e efeito, mas fecha o estudo com o olhar compreensivo de Eurípides diante das aflições. Que é exatamente o quê? É o nosso papel no meio que a gente frequenta. Que vai esbarrar o quê? No nosso papel diante do outro. Perceber com esse aspecto do outro, que a gente irradia isso. E a gente tem essa percepção. E às vezes a gente chega perto da pessoa e sente, está precisando de um abraço, está precisando de uma acolhida, está precisando de emprestar o ouvido para ela. Esse tipo de coisa é que alimenta a solidariedade. Coisa que nós estamos vendo pouco na nossa sociedade. Nós estamos vendo o contrário. Alimentar antagonismos, dissidências, todo mundo destemperado, e o espírita tem uma responsabilidade muito grande por isso, por dois motivos. Um, pelo seu papel na sociedade, que é de jogar água, e não mais lenha na fogueira. Porque é inadmissível que o espírita absorva pensamentos, eu vou falar diretamente, o pensamento político, ou de direita ou de esquerda. Sabe por quê? Porque nenhum deles está alinhado com o pensamento espírita. Isso é muito sério. É muito sério. Perder tempo com isso, tem que ter político? Tem. Mas presta atenção no que nós estamos aderindo. A primeira pergunta, não é a pergunta que a gente faz com pensamentos doutrinários. Está de acordo com Jesus? Está de acordo com Kardec? Meu amigo, faz a mesma pergunta para qualquer coisa que queira aderir. Se você tem que lutar uma luta, que não seja a luta boa de Paulo, que Paulo fala, brigar a boa luta é bom. Qual é a boa luta que Paulo fala? É eu contra eu mesmo, o homem velho que está dentro de mim. Mas se eu tiver que absorver uma luta, e que essa luta eu tenha que usar de violência, seja ela qual for, não é a minha luta como cristão, e muito menos como espírita. Não é isso que a doutrina pede da gente. A doutrina pede compreensão, pede, se não puder ajudar, não atrapalha. Cara, tu abre a boca só para malhar, tu abre a boca... Estou falando em qualquer situação, porque tem vidraça e tem pedra. Ser pedra é mole. Ser vidraça é que são elas. Estou falando, é um comportamento
Eu falo isso muito tranquilamente, que eu não tenho posição política, partido político. Posição política todo mundo tem. Partido político não tem, exatamente por quê? Porque muito cedo eu vi que isso não está alinhado com o pensamento espírita, no sentido de você absorver isso. As consequências disso são, olha só, na sociedade, na família e, por incrível que pareça, na casa espírita. Se nós que frequentamos as casas espíritas não tivermos pensamentos equilibrados e tivermos aberto para esse tipo de influência que a gente está estudando hoje aqui, sabe qual a consequência disso numa casa espírita? Obsessão coletiva. Com o perigo de botar em xeque a existência da casa. Quem tiver dúvida disso, pega lá, aconteceu na casa espírita. Então, quando a gente se diz espírita, é porque acredita nas bases da doutrina. Não é que, não, eu sou simpatizante. Não. Se você acredita, você é espírita. Agora, se nós somos bons espíritas ou não, é outra coisa. Mas se eu acredito naquilo ali, eu tenho que procurar agir coerentemente com aqueles princípios. E um princípio cristão, ele tem que me basear. Eu falo isso sempre quando posso aqui. Pô, eu sou espírita, sou cristão, pô, eu não posso ser nunca a favor do aborto. Eu não posso ser nunca ser a favor da pena de morte. Mas e se? Não, não tem se. Ou eu acredito, ou eu creio no que eu, aqui no caso, nós pior ainda, que a gente prega, a gente fala, a gente divulga. Mas se eu absorver aquilo ali, meu amigo, eu posso conseguir fazer tudo que eu sei. Mas o básico, eu não posso fugir disso. Então, é muito importante a manutenção do pensamento equilibrado em cima dos conceitos doutrinários, para que eu possa basear o meu comportamento nele e que eu possa fazer isso que Eurípides vai ensinar a gente amanhã. A sentir o outro, olhar o outro como irmão, como um espírito que está em evolução igualzinho a mim, mas que eu nem por isso tenho que passar a mão na cabeça dos erros dele. Mas a minha obrigação é o quê? Ser solidário, ajudar, encaminhar. Se fosse mole ser espírita, é outra coisa. Tem muita gente que larga o espiritismo para ir para outras religiões, porque ela diz assim, tá salvo. Mentirinha, brincadeirinha. Ou a gente rala, não tem salvação por ticket, por carteirada, por nada. Tem no máximo uma intercessão para ajudar a gente. Mas, qualquer conquista é baseada em trabalho, esforço, luta. Mas não é luta contra ninguém, não. A gente não pode esquecer isso. O nosso maior inimigo está dentro da gente e é o Paulo do passado, a deusa do passado, a Luzia do passado. Nós, nas encarnações anteriores, com vícios, costumes, enraigados em bilhões de anos, como cadeia de crescimento, e que chegou o momento da gente optar por lutar contra isso e se sobrepor. É difícil? É. Mas Jesus está nos ajudando. Os Espíritos estão nos ajudando. E mais do que isso, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O convite está feito também para amanhã estarmos aqui conhecendo esse olhar de Eurípides Barçanufo, que foi um homem que na sua época lutou contra os pensamentos vigentes, mas lutou a boa luta, colocando o seu esforço a serviço do bem. Obrigada, Paulo, que o Senhor Jesus possa abençoá-lo sempre. Nós agora vamos para a segunda parte da nossa reunião, que é o momento dos passes. E no dia de hoje, a nossa Luzia vai comentar o Estranha Moral, capítulo 23. Abandonar seu pai, sua mãe e seus filhos. Item 4. Aquele que houver deixado por meu nome sua casa, seus irmãos ou suas irmãs, ou seu pai ou a sua mãe, ou sua mulher ou seus filhos ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo, e terá por herança a vida eterna. Mateus 19, 29. Então disse Pedro, quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe respondeu, em verdade eu vos digo,
que ninguém deixará pelo reino de Deus a sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba ainda neste mundo, muito mais, e no século que vier a vida eterna. Um outro lhe disse: Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que eu tenho em minha casa. Jesus respondeu: Quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhe para trás, não é digno do reino de Deus. Então, essas duas anotações são de Lucas, capítulo 18 e capítulo 9. Sem discutir as palavras, é preciso procurar compreender o pensamento que era evidentemente este. Os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas, porque ele está de acordo com a essência da doutrina de Jesus, enquanto que a ideia do abandono da família seria a sua negação. Vou pular para o último parágrafo. As coisas aqui estão encaradas apenas do ponto de vista terrestre. O Espiritismo faz com que as possamos ver de mais alto, mostrando-nos que os verdadeiros laços de afeição são os do espírito e não os do corpo, que esses laços não se rompem nem com a separação, nem com a morte do corpo, que eles se fortificam na vida espiritual pela depuração do espírito. Verdade consoladora, que nos dá uma grande força para suportar as vicissitudes da vida. Agora, aqui no Centro Espírita Leon Denis, os médiuns que estão escalados para a tarefa do passe irão se movimentar. Que a gente possa aproveitar nesses momentos para trabalhar o nosso pensamento, para trabalhar a nossa confiança, a nossa fé. E qualquer irmão que seja portador de mediunidade, né, mas que não faz parte do trabalho nesse momento, que possa, assim, se colocar de forma tranquila, ouvindo o Evangelho, desviando o pensamento, para que não ocorram manifestações inoportunas. E você, meu amigo, que está no seu lar, que está no seu cantinho, sintonizado com a nossa casa, tenha certeza que o socorro chegará. A misericórdia divina tem recursos inestimáveis, né? Para que a palavra de Jesus, no pedir e dar-se-vos-á, batei e a porta se abrirá, possa ser cumprido. E assim, Jesus, neste momento, nós rogamos, sê conosco. Abençoa, Jesus, os médiuns que se colocam para a tarefa do passe, mas abençoa também esses espíritos, irmãos dedicados à medicina espiritual, que serão, na verdade, os bons trabalhadores da tua seara junto às nossas necessidades. Que possamos então, Senhor, em teu nome, mas sobretudo em nome de Deus, dar por iniciado o trabalho dos passes na noite de hoje. Graças a Deus, que Jesus, nosso mestre de luz e de amor, envolva nos nossos corações para aproveitarmos desses momentos do passe, dessa imersão, desses fluidos aqui que estamos, de paz, de harmonia e de muito amor. Nós estamos estudando o capítulo 23, Estranha Moral, e hoje falando de abandonar seu pai, sua mãe, seus filhos. E aí Kardec traz para a gente 3 citações evangélicas, uma de Mateus e 2 de Lucas, nos mostrando primeiro Jesus falando que aquele que abandonar seu pai, sua mãe, para segui-lo, terá centuplicado os benefícios. Depois encontramos Pedro falando, olha, mestre, nós também estamos te seguindo,
nós também teremos benefícios, e busca um outro que quer seguir Jesus, mas pede primeiro para voltar em casa, vender seus bens, para depois seguir. E Jesus fala que aquele que colocou a mão na charrua não pode mais olhar para trás. Então a gente pensa assim, será que Jesus quer que a gente abandone a nossa família para segui-lo? E Kardec vem explicar que são palavras que, na realidade, Jesus vem nos trazer que aquele que está seguindo Jesus não é abandonar, mas se direcionar, se focar para a vida espiritual. E como é amanhã o encontro de Eurípides, nós nos lembramos quando Eurípides se tornou espírita na cidade dele, lá em Sacramento, e sua família virou as costas para ele, porque ficaram preocupados, né, com aquela situação de Eurípides estar sendo colocado de lado de uma sociedade, e eles pedem a Eurípides para largar o espiritismo. E Eurípides, naquele momento, diz que não. Da mesma forma, né, que ele viu ali, naquela família, uma preocupação com o bem-estar dele. E no momento, Eurípides vira ali o quê? A preocupação de descortinar o mundo espiritual para aquelas pessoas, para aquela cidade. Ele colocou a mão na charrua e não podia mais olhar para trás, buscando que nos incentivar a isso. E veja bem que Eurípides, ele foi o exemplo de espírita, de médium espírita, que a gente vai ver que lá na frente a família vai buscá-lo novamente e pede à mãe para ir conversar com ele, para ele retornar para casa, para ele largar o espiritismo, que eles estavam muito tristes em ver o seu filho assim, tão afastado, né, da sociedade. E aí Eurípides, nesse momento, acolhe a mãe com carinho, explica o que vem a ser a doutrina espírita, mostra para ela os fundamentos da doutrina espírita. E a dona Meca, ao voltar para casa, ela fala para seu Mojico, seu esposo: Mojico, eu também sou espírita. Veja bem, é isso que Kardec está nos trazendo, porque ele fala para a gente que a finalidade não é afastar ninguém da família. A finalidade é mostrar para a gente a escolha, a melhor escolha que vamos fazer. É a escolha material ou a escolha espiritual? Muitas das vezes a família naquele momento não está entendendo a nossa opção religiosa, a nossa opção pela doutrina espírita, mas lá na frente ela vai perceber e vai também se beneficiar da doutrina, da nossa adesão. Então Kardec fala para a gente, né? Não é um afastamento, não diminui a afeição. Vamos lembrar de Eurípides, não diminuiu ali a afeição de Eurípides pela sua família. Muito pelo contrário, ele continuou sendo o filho querido, o filho amado, o filho que mostrou que na realidade era uma doutrina de amor. O filho que fez da família perceber e a família se tornar espírita e ajudá-lo na sua missão de divulgador do amor, a sua divulgação de um olhar de compaixão por aqueles que ainda não estavam em condições de entender. Que Jesus, o nosso mestre de amor, continue a nos abençoar e a nos fortalecer sempre. Graças a Deus. Agora, então, vamos ouvir a palavra da espiritualidade.
Meus amigos, é sempre com renovadas alegrias em meu coração que trago em nome dos espíritos amigos do bem aqui presentes as vibrações de amor e paz que são emanadas de seus corações e mentes, propiciando os recursos necessários para o fortalecimento de todos que aqui se encontram reunidos, mas que também deste posto de socorro espiritual, muitos recursos são levados para amigos e familiares dos que aqui se encontram. E dessa forma, poder amenizar as aflições que campeiam em tantos corações neste mundo. Por isso, os estudos do dia de hoje em nossa casa nos recomenda a questão de buscarmos, cada vez mais, aprimorar a maneira de sentir e pensar, para que, dessa forma, tenhamos junto a cada um de nós presenças amigas de espíritos voltados para o bem, que possam ajudar-nos neste processo que designamos como crescimento ou evolução espiritual. O que se pensa, o que se sente, o que se deseja, forma em torno de nós um campo de atração para aqueles que também têm o mesmo tipo de desejo, pensamento e sentimento. Portanto, que todos possamos nos unir em torno de pensamentos positivos, alimentarmos a fé e a esperança em nossas almas, em nossos corações e mentes, para que, de uma certa forma, seja possível criar um clima mais favorável à presença de espíritos mais superiores e evoluídos, junto ao plano em que vos encontrais encarnados, como também nos planos espirituais, aonde vivenciamos atualmente as nossas experiências de desencarnados. Portanto, que todos possam sair mais uma vez com conhecimento, com esclarecimento, com orientações positivas, para melhor se conduzirem como espíritos encarnados neste mundo de provas e expiações. Para todos vocês, o meu abraço, amigo de sempre. Do sempre amigo altivo. Graças a Deus. Senhor Jesus, nossas emoções são renovadas a cada dia que chegamos a esta casa, a cada contato onde a fraternidade, o amor é revisitado. E nós queremos, Jesus, neste momento, entregar o nosso coração agradecido. Agradecemos a oportunidade de estudo, a generosa oportunidade de entendimento de fatos da nossa vida. Agradecemos pela bênção do Evangelho no passe, em que recebemos tanto para o nosso reequilíbrio. E agradecemos, Jesus, pela bondade
e pelo carinho do nosso tão amado altivo, fundador dessa nova casa que nos abriga. Que ele receba também de todos nós as vibrações da gratidão, do respeito, do carinho profundo e a proposta de continuarmos em marcha, nos aproximando da coragem e dos testemunhos que todos nós vivenciamos. E neste momento, Jesus, só rogamos, sê conosco, para que possamos conduzir essas vibrações de paz, de bom ânimo, junto aos locais e junto às pessoas que fazem parte do contato em nossa vida. E assim, Jesus, certos da tua proteção junto a todos nós, junto à nossa pátria, junto ao nosso planeta Terra, nós rogamos que seja em teu nome, seja em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, da direção espiritual da nossa casa, mas seja, sobretudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, que nós possamos dar por encerrada a reunião de estudos e de passes da abençoada noite de hoje. Graças a Deus. Eu vi uma só pode de manhã. Obrigada, querido. Muito obrigada.